Eu convido vocês a abrir o texto lá em João capítulo 15, estamos chegando ao final da nossa série de mensagens a respeito da identidade de Jesus, quando o Senhor Jesus diz para nós, eu sou, e hoje nós veremos Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. Então, eu espero que os irmãos encontrem o texto sagrado, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 15, eu leio de 1 a 10, os irmãos poderão me acompanhar assentados como estão. Algumas pessoas têm me falado de algumas frases que têm impactado nessa série de mensagens, e nós louvamos a Deus por isso, né? Alguns irmãos chegando também, sejam bem-vindos. Está aqui na tela também, Luciano, a projeção? Joia. João capítulo 15, de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que possa produzir mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar. E se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por essa palavra. E a nossa oração é que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Eu sou a videira verdadeira, palavras do Senhor Jesus. E nesse texto nós aprenderemos a relação íntima que Jesus, que é a nossa videira, fala com os seus discípulos, os ramos. Eu não sei se você já teve contato com uma videira, espero que sim. A videira é um pé de uvas e você então pode contemplar essa realidade da frutificação. E basicamente o texto vai falar a esse respeito, de que nós precisamos dar frutos para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Ligados a Jesus, daremos frutos. Então eu gosto de pensar que eu prefiro ser podado do que ser cortado e ser lançado para ser queimado. Então às vezes nós não entendemos alguns processos de Deus em nós, de poda, de limpeza, para que nós venhamos a produzir mais frutos. Então o texto vai dizer de uma maneira muito clara que nós deveríamos preferir a poda do que ser cortado, porque quando somos cortados, isso significa que não estamos dando nenhum fruto. Na realidade, nós não poderíamos querer ou almejar e desejar ser lenha para a fogueira. O que nós deveríamos desejar e almejar é dar frutos, muitos frutos. Porque Jesus começa falando de frutos e depois ele fala de muitos frutos, e ele vai usar uma expressão que é muito peculiar no Evangelho de João, que é permanecer. E essa ideia de permanecer tem a ver com ficar ligado à videira. Então algumas pessoas, certamente você já deve ter visto isso, que em algum momento da vida teve algum contato com Jesus, esteve conectado com Jesus e com a sua igreja, mas depois de um tempo se distancia tanto que a gente fica olhando, a gente fala assim, será que essa pessoa ainda crê nas mesmas coisas que ela dizia que ela cria? Porque ela não está permanecendo. E aqui Jesus está falando do discipulado, e nesse processo do discipulado, precisamos entender e aprender a ficar conectado com Jesus e permanecer em Jesus. E algumas vezes nós falamos assim, olha, mas a minha vida já foi frutífera, eu já dei frutos ao longo da minha jornada.
E a expressão de Jesus é o seguinte: não é para você dar frutos sazonais em alguns momentos da sua história, mas é para que você e eu tenhamos a consciência de que por toda a vida precisamos dar frutos, e sempre daremos frutos se nós permanecermos unidos e conectados à videira que é Jesus. O próprio Senhor Jesus em Mateus vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então os frutos da nossa vida vai revelar às pessoas e ao mundo quem de fato somos. Pelos frutos conhecereis, porque a árvore boa só pode dar bons frutos, e a árvore má não consegue dar bons frutos. E aí Jesus vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, quando nós pensamos nessa caminhada com Jesus, quando nós pensamos no discipulado com Jesus, nós precisamos entender que nós estamos unidos à igreja, unidos a Ele, para dar bons frutos. Não podemos nos acomodar a tal ponto e falar assim: não, eu só quero ficar participando, ou eu só quero estar dentre o povo de Deus. Isso não é cristão, isso não tem a ver com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós precisamos estar conectados, unidos à videira, à igreja que o Senhor Jesus é o cabeça, no entanto, com a visão e com o pensamento de frutificar, de sermos usados para a honra e glória do nome do nosso Senhor, e ajudar a igreja a cumprir a sua missão de frutificar aqui nessa vida. E eu fico pensando muito nessa ideia de Jesus, quando Ele fala que pelos frutos nós podemos conhecer a vida de uma pessoa. Eu não sei a você, mas isso impacta o meu coração. Tem muita gente olhando para nós, a gente pensa que não, mas as pessoas estão olhando para nós. E eu fico pensando assim: o que elas estão vendo? Será que elas estão enxergando os frutos da nossa vida? E será que esses frutos são frutos maravilhosos, belos, atrativos? Não sei se porque minha mãe sempre gostou muito de fruta e eu sou apaixonado por feira. Quem é que gosta de ir na feira? Eu gosto de ir na feira, hein? Sou apaixonado pela feira, aquela bagunça da feira, aquela conversa da feira, aquelas mesas da feira. Só não gosto daquele camarada ficando gritando, né? Parece que está numa igreja pentecostal, né? Aqui, não sei o que, baixou aqui, pega o abacaxi. Não. Mas eu gosto de contemplar a beleza das frutas. Tem algumas que eu não sou muito fã, mas a beleza, as cores, aquilo é atraente, é bonito demais. E você vendo a diversidade, isso deveria causar um impacto em nós, no sentido de que os nossos frutos deveriam fazer com que as pessoas olhassem para nós e buscassem, desejassem ter a vida que nós temos, para que elas também pudessem ter os frutos que temos. Então eu fico pensando assim: cada família vai produzir um fruto, cada pessoa vai produzir um fruto, e essas famílias conectadas à igreja vai fazer com que a igreja também produza vários frutos. E o mundo que não consegue encontrar beleza nenhuma, vai ver na igreja, uma igreja que está frutificando para a glória do Pai, e vai desejar participar dessa comunidade de fé. E aí vemos então a expressão de Jesus, quando Ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida, é aquele que planta, é aquele que se dedica no cuidado da videira. Então Jesus está dizendo para nós que o Pai é o agricultor, ou seja, mais uma vez a figura maravilhosa de que Deus o Pai está cuidando, de que Deus o Pai está conduzindo toda a sua videira, e nós então podemos descansar o nosso coração que o nosso Deus está cuidando da nossa vida. Foi Ele que nos colocou aqui, foi Ele que nos fez adorar ao Senhor, foi Ele que plantou Jesus nesse sentido. Então Jesus está falando assim: o meu Pai é o agricultor, então eu fui plantado. Por isso que João vai dizer que o verbo se fez carne, habitou entre nós. Eu plantei Jesus, e a expressão habitar no grego tem a ver com montar as tendas. Então Jesus montou as tendas aqui entre nós, vivendo a nossa vida, vivendo as nossas dores, para mostrar como é ter uma vida frutífera. E aí então nós temos essa imagem que vem do Antigo Testamento, de que Israel seria então a videira verdadeira. Nós temos até no livro de Isaías, que estamos estudando, o cântico da vinha, e o próprio Senhor Deus falando: olha, a minha vinha não frutificou e por isso eu tive que cortá-la.
mas vem aí o Redentor, vem aí o Messias, e o Messias de fato será a videira verdadeira. Nós temos isso em Isaías capítulo 5. Jeremias também profetizou a esse respeito. Ezequiel no capítulo 15 disse também a esse respeito, que o Messias seria a videira verdadeira. E aí Jesus então vai afirmar que ele é de fato a videira verdadeira, e essa imagem da videira era muito comum para os judeus, e Jesus usou por várias vezes essas parábolas também, falando que ele era a videira verdadeira. Então Jesus vem e diz assim para nós, versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aí então, olhando para o texto, eu disse, se tem uma videira verdadeira, logo existem videiras falsas. Infelizmente, quantas e quantas pessoas estão conectadas, unidas em videiras que não irão dar frutos. Se nós não estivermos conectados a Jesus, que é de fato a videira verdadeira, nós não teremos uma vida frutífera. E as pessoas pensam que uma vida frutífera se dá por muito conhecimento técnico, acadêmico, tem pós-graduação, tem a ver com o luxo dessa vida, com as propostas dessa vida, ao passo que Jesus está falando o seguinte, não tem nada a ver. Eu sou a videira verdadeira, e quem não estiver conectado em mim, não conseguirá dar bons frutos. Isso impacta, por exemplo, na minha concepção, a ideia de que Jesus é o nosso Senhor, e somente a Ele nós precisamos servir. Pastor, então eu posso seguir o budismo, e estarei dando bom fruto? Não, porque Ele é a videira verdadeira. Eu posso seguir o islamismo, e dar bons frutos? É outra árvore, pode acontecer isso? E aí Jesus fala assim, não, porque eu sou a videira verdadeira, e ele se apresenta então como essa videira verdadeira, falando que verdadeira aqui no sentido de genuíno, não tem outra videira, e se vocês se conectarem em outras videiras, vocês não darão bons frutos. O agricultor é aquele que cuida, aquele que rega, aquele que abençoa a sua plantação no sentido de cuidar. Então Deus Pai vai cuidando de Jesus e consequentemente Ele cuida de nós, e nós podemos e devemos ter essa ideia de que somente Jesus é a videira verdadeira. Caminhamos então para o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Olha que interessante. Você já deve ter visto uma videira. A videira ela tem o seu caule central, fininho, não é muito grosso, fininho, mas depois ele tem vários ramos. E esses ramos, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? E esses ramos é que vai levar a seiva da árvore para o canto dos ramos, para os ramos dar bons frutos. Então todo ramo deve estar ligado à videira. E é por isso que nós insistimos que a igreja deve estar conectada o tempo inteiro, ou seja, nós devemos estar ligados ao tronco, a Jesus, porque Ele é a videira verdadeira e não tem outra. E se não tem outra, não existe vida fora de Jesus, não existe felicidade fora de Jesus, não existe alegria fora de Jesus, inclusive a alegria está aí no versículo 12. O meu gozo, a minha alegria eu darei para vocês, porque vocês estão conectados em mim. Então todo ramo, ou seja, toda pessoa que quer ser feliz, quer viver para a honra e glória do Senhor, precisa estar conectada a Jesus, porque a alegria vem dEle. Toda pessoa que deseja a paz e deve ficar ligado a Jesus. Então veja, todo ramo que estando em mim não der fruto, eu corto. Então se não frutificar, eu vou cortar. Uma palavra de sentença de Jesus. Se vocês não ficarem conectados a mim, eu vou cortar. Porque se você não está conectado a mim, você não tem parte comigo. Em outros momentos Jesus falou isso para nós, né? Quem não é por nós é contra nós. Quem não ajunta, espalha. Ou seja, qual é a função do ramo? O ramo precisa estar conectado com a videira. E se não estiver conectado com a videira, ele precisa cortar, precisa distanciar. Agora, e todo o que dá fruto, ele limpa. Então é interessante isso. Não deu fruto, corta. Mas se deu fruto, limpa. E a limpeza é muito interessante, porque às vezes nós não entendemos muito as podas. Não sei se você já contemplou
a poda de uma videira, eu acho particularmente muito drástica, muito drástica. Meu sogro tem uma videira lá na sua casa, e uma das vezes eu cheguei lá, não me lembro, Natália, se é junho, julho, perto de agosto, e só estava o caule, só estava o centro, os ramos, tinha cortado tudo, tinha lá a treliça para ela correr, mas não tinha nenhum ramo. Eu cheguei para o meu sogro e falei assim, mas aconteceu com o pé de uva? Aconteceu. Ele falou, não podei. Não, mas você podou muito drástico. Ele falou assim, não, lá para meados de novembro você verá. E agora, no último mês, quando nós estivemos lá, a parreira já estava tomando força. E ele falou assim, porque ela deu bons frutos no ano passado, nessa data específica eu preciso cortar, porque agora vem as chuvas da primavera e ela então produzirá mais. Então quem está produzindo no reino de Deus passa pelo processo da poda. E às vezes a poda é drástica, porque a palavra de Deus vai podando em nós pensamentos, argumentos e ações que não condizem com o reino dos céus. E aí então fui fazer a lição de casa. Por que que o agricultor ele poda a videira? Porque o excesso de folhas nos ramos suga a energia do caule. Então quando ele poda, quando ele corta, ela recebe mais energia, que os biólogos vão chamar de seiva, e a seiva vem por dentro do caule e vai fazendo brotar novos ramos. Então por que Deus nos poda? Porque Ele quer e deseja que nós continuemos a dar mais frutos. Aí você fala assim, pastor, mas já trabalhei muito na igreja. Então Ele vai podar você para você produzir mais ainda. Ele vai cortar, Ele vai podar, e em dado momento você vai falar assim, pastor, que poda drástica, mas é a palavra cumprindo o seu efeito, porque Ele é a videira verdadeira, e quem está conectado com Ele, Ele vai podando, Ele vai cortando, Ele vai eliminando algumas coisas. E limpar aqui no sentido literal, significa podar o excesso de folhagem, e Deus vai nos podando, graças a Deus por isso. Ao longo da nossa jornada cristã, e aqui eu estou diante de algumas pessoas que têm mais tempo do que eu nessa jornada, a gente sabe disso. Vez ou outra Deus vai lá e poda a gente, poda. Não vou cortar isso aqui porque isso aqui é um exagero, corta. Eu vou podar isso aqui para você crescer mais, poda. E aí a gente entende as dificuldades da vida, porque passamos por provações, privações, lutas nessa vida, é Deus nos podando. É Deus cortando em nós aquilo que não o agrada. É Deus tirando de nós o egoísmo, a vaidade, a presunção, a arrogância. Essa vida que nós falamos assim, eu que estou no comando, eu que estou no controle. E aí vem Deus e poda. O Espírito Santo vai podando muitas coisas que estão nesse processo da nossa vida. E às vezes, como eu já disse, a poda às vezes é drástica. Aparentemente parece que não vai dar mais fruto. Naquele dia que eu cheguei na casa do meu sogro e vi a videira completamente podada e só os arames em cima da treliça, eu falei assim, nunca mais ela frutificará. Mas quando você vê a dinâmica da natureza que Deus fez, a chuva, e agora eu já vi lá os cachos verdinhos, e talvez agora no Natal tenhamos algumas frutas rosadas, doces, a gente vai falar assim, obrigado, foi importante a poda. No momento da poda a gente não entende, mas depois de algum tempo, depois de alguns anos, a gente entende como Deus estava trabalhando na nossa vida. Aí você vai falar assim, por que Deus me tirou de tal lugar, por que Deus me tirou tal pessoa, porque eu não tenho mais contato com isso, porque eu não vi mais determinada pessoa, é porque Deus está nos podando, Deus está tratando em nós, Deus está limpando, Deus está cuidando, para que a gente produza mais fruto ainda. É interessante que na caminhada cristã, nós não podemos estacionar e nós não podemos ficar parados. Já disse isso, não existe aposentadoria cristã. Ninguém pode chegar um dia para o Senhor Jesus e falar assim, Jesus, eu já trabalhei bastante na tua obra, na tua seara, agora eu vou parar.
porque Ele vai podando para que você e eu cresçamos mais ainda, a fim de que nós venhamos a produzir mais fruto ainda. Eu não sei se eu contei uma história para vocês. Uma vez, eu achei muito cômico, estava num centro automotivo, fui levar meu carro para trocar o freio, e um camarada chegou e falou assim pro atendente, falou, meu carro está com algum problema, ele não anda, depois que ele saiu da oficina aqui, ele não anda. Eu ponho primeira, segunda e tal, e ele não desenvolve, ele não anda e tal, não sei o quê. Aí o técnico lá subiu no carro, falou, calma, eu vou dar uma olhada e tal, pegou o carro e tal, saiu, falou, tá normal. Não acredito e tal, tá normal e tal. Aí o rapaz falou assim, deixa eu testar então. Aí ele foi sair com o carro, no carro não sai e tal. Aí o rapaz olhou para ele assim, eu falei, eu não sei se é a sua inexperiência ou não, mas dá uma olhadinha aí no freio de mão, solta o freio de mão que eu acho que o carro vai andar. Ele já tinha puxado o freio de mão e ele queria que o carro se desenvolvesse. Talvez pela inexperiência dele, ele queria que o carro se desenvolvesse. Era só o freio de mão puxado. Ao passo que ele soltou, ele falou, agora vai. Eu falei, então vai. E tem cristão que está com o freio de mão puxado, para soltar, para deixar desenvolver, frutificar, abençoar, ajudar, servir. Versículo 3, nós estamos limpos pela palavra que vos tenho falado, é a palavra que limpa. Então, por onde começa o processo de poda? Pela palavra. E se você está lendo a Bíblia e você não está sendo podado, cuidado, um alerta, cuidado. Ou tem crente que fala assim, eu não estou sofrendo nada, o Espírito Santo de Deus não está falando nada no meu coração. Opa, você não está lendo a Bíblia que nós conhecemos. Porque quando você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai podando a gente. Tem alguns comportamentos nossos que não estão adequados, aí vem a Bíblia e corta. Aí você vai numa consulta médica, Deus usa o médico para falar algumas coisas que você já sabe que está na palavra, é o Espírito Santo falando. Aí você para no semáforo, e aí tem um rapazinho vendendo balinha, biscoitinho lá, ele coloca o nome de Deus lá, Deus te abençoe, e você não disse um Deus te abençoe para ninguém, é Deus te podando. Vós, meus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra, então veja que essa limpeza se dá por conta da palavra de Deus em nós. Se você folhear na sua casa algumas páginas antes de João capítulo 15, lá em João capítulo 13, você vai se encontrar com o processo do lava-pés. Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Ao passo em que Pedro fala assim, não, meus pés o Senhor não vai lavar. Aqui não. Aí Jesus fala assim, eu já tenho lavado vocês e purificado vocês pela minha palavra. Então o processo de frutificação se dá pela lavagem da palavra de Deus em nós. E a minha pergunta é, você tem se banhado na palavra? Você tem percebido que a palavra tem limpado você? Você toma um banho, nesse sentido, um banho de palavra. Você está encharcado dessa palavra. Essa palavra tem lavado a sua alma, a sua vida. Porque se você passa por esse processo, você será podado e você frutificará mais e mais. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A ideia aqui da permanência, da conexão total. E o nosso mestre vai nos falar de uma maneira clara que nós precisamos estar ligados a Ele, usando mais uma vez a imagem e a figura da videira. Vocês são ramos. E o ramo sem conexão com a videira não dará fruto. Então o ramo precisa permanecer em mim. E o ramo que permanece em mim, eu permaneço também na vida desse ramo. E essa expressão permanecer tem a ver com essa conexão. Tem a ver com aquilo que não é removível, com aquilo que é estável. Ou seja, eu vou passar toda a minha vida ligada a Jesus. Amém. Eu não sei como tem gente que fala assim, eu vou permanecer por um tempo, depois se distancia, depois volta, depois fica nessa espécie de sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. A ideia e o projeto de Jesus do discipulado é o seguinte, permanecer. Da mesma forma que um ramo não pode produzir nada se não estiver ligado à videira, assim também nós não daremos nenhum fruto se não estivermos ligados a Jesus.
Eu diria até que muitos dos nossos problemas e complicações na nossa vida está ligado e relacionado com o fato de não estarmos tão ligados a Jesus, da nossa comunhão com Ele, da nossa ligação com o reino dEle. Se estivermos ligados a Jesus, tudo o que fizermos dará bons frutos. A minha vida pessoal, ministerial, tudo será uma vida frutífera. Por quê? Porque eu estou conectado com Jesus. Se ouvíssemos mais essa palavra de Jesus e se permanecêssemos ligados em Jesus, a nossa carreira profissional seria extremamente diferente. Extremamente diferente. Se estivéssemos ligados a Jesus, nós saberíamos administrar melhor a nossa vida, saberíamos nos portar em sociedade, para os debates e embates que a nossa sociedade tanto coloca diante de nós. E anotei algumas coisas aqui para fazer uma aplicação. Se estivermos ligados a Jesus, os nossos casamentos serão melhores. Amém, amém. A minha esposa, o seu esposo verá que você está ligado a Jesus, e eu e você daremos frutos na nossa relação conjugal. Se estivermos ligados a Jesus, nós daremos frutos em nossa casa. É interessante que algumas pessoas têm aquela visão mais antiga ainda, de que nós podemos dar frutos na igreja e não em casa. E aí abre-se um espaço de hipocrisia, que a pessoa é uma na igreja e outra em sua casa. Agora, se nós levássemos a sério isso que Jesus está dizendo, e se nós permanecermos ligados a Jesus, daremos frutos também no nosso contexto familiar. E a nossa casa será um ambiente de harmonia, um ambiente de paz. Se estivermos ligados a Jesus, as nossas relações humanas serão regadas de amor, e as nossas relações de fraternidade, de convívio com as pessoas serão completamente marcadas pelo amor. Onde você trabalha, o que as pessoas pensam e falam a seu respeito? Por onde você convive? Por onde você passa? A loja que você é atendido, o que as pessoas pensam? O posto de combustível onde você para o seu carro, o que o frentista pensa? Mais um cliente? Você cria um relacionamento para tentar, de alguma forma, ter algum contato, alguma dinâmica. Eu procuro, na minha vida pessoal, manter algumas relações de fidelidade. E aí é de forma intencional. Por exemplo, disseram que eu sou metódico, eu acho que é verdade. Eu gosto de abastecer no mesmo posto e gosto de ir basicamente no mesmo horário, porque eu quero encontrar com aquele mesmo frentista, que eu quero criar vínculo com ele. Gosto de comprar pães na mesma padaria para criar vínculo com aquela pessoa, para que eu de alguma forma consiga mostrar a ela que Jesus está na minha vida. E eu creio que nós poderíamos pensar nisso, permanecendo em Jesus, e Jesus permanecendo em nós, Ele nos usando, para que a gente frutifique nas questões mais ordinárias do nosso dia. Se estivermos ligados a Jesus, a nossa vida será frutífera para a honra e glória do nome dEle, na nossa carreira, no nosso convívio familiar e também na igreja. Eu quero e posso dar bons frutos lá, mas também aqui, na igreja local. E nós só daremos frutos se estivermos ligados a Jesus. E é simples assim. Uma vida frutífera só é possível a partir de um relacionamento íntimo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele fala o seguinte: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês darão bons frutos. E aí Ele retoma no versículo 5: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. E aqui mais uma vez eu acho que Jesus coloca nós no nosso devido lugar. Vocês não são videira, vocês são ramos. Os ramos têm uma missão: frutificar. Agora, quem vai cuidar das energias do fruto? Quem? O Pai, que é o agricultor. Então veja, a glória é do Pai, o cuidado é do Pai, e nós ligados a Jesus, como Ele está ligado ao Pai, daremos frutos. Então Ele retoma isso: eu sou a videira, não tem outra. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então até agora Jesus está falando de fruto. Agora vem Jesus e amplia isso. Ele fala assim: não é somente frutificar, tem que dar muito fruto.
muito fruto. Não é somente um fruto, mas é muito fruto. Na casa pastoral, onde nós temos a incumbência de cuidar da casa, o terreno estava vazio e pouco tempo atrás, lá pela metade do ano, Natália e eu compramos sementes de abóbora. Quem gosta de abobrinha? Sabe aquela abobrinha grande? Aí plantamos a abobrinha. Aí fiquei lá tentando cuidar da abobrinha, e aí ela formou as ramas, e saiu tudo e tal. Aí deu muitas flores, eu tirei a foto das flores, as flores bonitas, amarelas, bem brasileira, amarela e verde, assim, bacana. Eu falei assim, agora a partir das flores virá o quê? Os frutos. E aí começou a sair uma abobrinha assim pequenininha, eu achei tão bonitinho, eu falei assim, agora vai. Mas aí foi aquela época de estiagem e não veio a chuva, elas ficaram pequenininhas, minguaram, caíram, não deu resultado, e eu fiquei aborrecido, triste. Falei, mas deu flor, ou seja, porque a flor é o sinal que está chegando o fruto. E tem cristão que é assim, né? Ele dá flor, ele engana a gente. Ele dá uma flor bonita, a gente fala assim, agora vai. Agora vem um fruto aí, mas bonito mesmo, que todo mundo vai poder se deliciar com esse fruto. Faltou água, faltou ligação, faltou a seiva por dentro. Mas aí veio aquela época da chuva, lembra? Mês retrasado, veio uma chuva boa, de 2 semanas eu falei para a Natália, uma coisa é você molhar, e como o pessoal fala, né, aguar com a mangueira, outra coisa é quando vem a chuva. Veio a chuva, e aí a abobrinha começou a crescer. E aí colhemos, eu tenho foto, eu vou postar no Facebook ainda, colhemos uma abobrinha desse tamanho, tinha quase 30 centímetros. Para minha tristeza, só deu 4 frutos, mas a rama tomou conta do quintal, assim, aproximadamente 5 metros quadrados. Eu falei assim, por que você não deu mais frutos? Porque faltou água, faltou a seiva. O que Jesus está ensinando para nós é que não adianta ser um fruto bonito, mas tem que ser um fruto recorrente, um fruto constante e muito fruto. Não é para você e eu frutificarmos, é para você e eu frutificarmos muito. E aí tem a expressão de Jesus que eu quero caminhar para o final, quando ele diz assim, por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não faz nada. Sem Jesus não há casamento adequado, não há carreira adequada, não há criação de filhos adequada, não tem solução. E a gente despreza essa expressão do versículo 5, sem mim nada podeis fazer. E no aconselhamento bíblico, uma coisa que eu tenho dito às pessoas é isso, olha, o que nós precisamos entender é que nós precisamos fazer tudo de acordo com aquilo que Jesus falou e lembrar que sem Ele nada podemos fazer. Pastor, a minha carreira não deslancha, confia e permaneça em Jesus. Pastor, eu não consigo criar os meus filhos, permaneça em Jesus. Pastor, o meu ministério, ele não é aceito, eu não consigo me envolver, permaneça em Jesus, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, absolutamente nada. Eu gosto muito da expressão de Paulo quando ele diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não sou eu que estou vivendo, é Cristo vivendo em mim. A vida é dele, ele que está conduzindo. E aí as pessoas às vezes perguntam para nós, mas qual o sentido, qual o segredo da sua vida? A gente vai falar assim, o segredo da minha vida é que eu estou ligado, conectado à videira. E sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não posso dar um passo. Sem Ele eu não tenho nem a certeza de vida, porque a vida está circunscrita em Jesus. E aí no versículo 7 ele vai falar de oração, olha que interessante. Se estivermos conectados em Jesus, olha a expressão dele, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Há uma conexão entre a nossa oração e a nossa relação de intimidade. Então, se a palavra de Jesus está em nós, eu peço ao Pai, e o Pai me ouve, porque eu tenho comunhão com Ele. E aqui só um parênteses, bem rápido. Por isso que nós não oramos ao Espírito Santo. Gente aí acompanhando várias lives, de tudo quanto é jeito, acabam acompanhando essa ideia e ficam orando pelo Espírito Santo.
ficam orando a Jesus. E a nossa oração é ao Pai, pelo poder do Espírito, no nome de Jesus. Eu já até escrevi um texto a esse respeito. Em nome de Jesus. Então veja o que Jesus está ensinando. Se vocês estão ligados em mim e as minhas palavras estão ligadas a vocês, vocês pedirão ao Pai e será feito em meu nome. E nisso tudo será glorificado o meu Pai, versículo 8. E vocês darão bons frutos. Então, quando você frutificar, você precisa entender o seguinte: eu estou glorificando a Deus, eu estou cumprindo a minha missão, eu estou cumprindo a minha vocação. Qual que é a vocação de Deus para nós? Frutificar. E detalhe, que o fruto não é para você, o fruto é para o outro. O outro é que precisa se deliciar com o fruto da sua vida, com o resultado da sua vida. Isso nos coloca diante da realidade de que Jesus diz assim para nós, versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se alguém não estiver ligado em mim, será lançado fora. E semelhantemente o ramo secará, eles apanharão e lançarão no fogo e queimarão. E aí a minha pergunta é o seguinte: ou a gente frutifica, ou a gente é cortado e lançado no fogo. O que você escolhe? Nessa manhã eu escolho ficar conectado com Jesus, buscar a Jesus e buscar ter uma vida frutífera. Não quero ser cortado, não quero ser lançado no fogo, eu quero ficar com Jesus. Então quem é Jesus? Jesus é a vida que nos dá a oportunidade de frutificar. E quando estivermos frutificando, que todas as pessoas possam olhar para nós e falar assim: nossa, que vida bonita, que vida frutífera. E que todos nós possamos falar assim: é a graça de Jesus na minha vida, é a vida de Jesus em minha vida, é a palavra de Jesus em mim que está gerando fruto. Por fim e por último, toda árvore, toda videira tem um tempo, e nós precisamos entender o tempo. Tem o tempo de produção, de colheita, mas também tem o tempo de poda, tem um tempo. Então eu não sei em que momento da sua vida você está, mas tem tempo. Então entenda os tempos, por favor, em nome de Jesus, entenda o tempo. Mas não deixe de frutificar. Tem o tempo da poda, mas tem o tempo em que a árvore vai ter o seu desenvolvimento. Então, em que momento você está? Veja o momento que você está, e a sua e a minha oração é essa: Senhor, permita que a minha vida dê frutos para a honra e glória do Senhor. Se eu estiver no momento da poda, Senhor, tenha misericórdia, poda, corta, limpa, me dá força para eu voltar a produzir. Se eu já estou florescendo, Senhor, que essas flores em mim anunciem ao mundo que já já eu vou frutificar. Mas que o nosso alvo, que o nosso propósito seja esse. Eu quero dar frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque só Jesus é a videira verdadeira. E sendo a videira verdadeira, nós queremos permanecer nele para darmos frutos para o Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.